Então, boa noite a todos. Para mim é uma grata satisfação tê-los aqui para começar um trabalho, que é um trabalho que a gente queria há muito tempo fazer, né? E ano passado, por conta da pandemia, nós ensaiamos esse trabalho, né, com um grupo de pessoas, estudamos alguma coisa, né, mas não a título de um curso, né, de um curso de introdutório, dando os primeiros passos, né, não é? E os primeiros passos no sentido de a gente compartilhar um pouco daquilo que a gente vem entrando em contato, né? Né? Em 2001, eu estava em Rio Claro. Né? Em 2001, eu estava em Rio Claro, em São Paulo. Né? Eu estava estudando lá, fui fazer meu doutorado lá na Unesp. E é interessante, porque eu fui, né? E eu estava nessa época, eu vivia com uma companheira, ela tinha 2 filhos, eu já vivia com ela há um tempo, há uns 5, 6 anos, por aí assim, né? Mas já não estava muito legal, estava caminhando para romper, né? Não é? E aí, em 2001, quando a gente foi para São Paulo, quando eu levei toda a família, aí no início de 2001, lá para maio, por aí assim, rompeu. Né? Aí, nesse processo que rompeu, eu conheci uma senhora que era da Ordem Rosa Cruz. Eu já era da Ordem Rosa Cruz desde 99. Aí ela me convidou e disse assim, olha, já que te separou, já que está procurando casa para morar, minha casa é grande, aqui eu te alugo um lugar para morar, uma edícula, porque paulista sempre tem, o sulista, melhor dizendo, né? A partir de São Paulo, Pará, tem sempre na casa, tem uma edícula no final, né? Aí eu morei nessa edícula dela. Aí ela falou assim, olha, a gente está fazendo um curso de cabala aqui, tu não quer participar? Aí eu comecei a entrar em contato com a cabala, em 2001, né? Aí, de lá, foi assim, a gente vem acompanhando, eu estudei em 2001 lá eu fiz o curso de cabala em 2001 lá em Rio Claro, 2002 também, né? Aí quando foi 2013 eu já fiz o curso lá em Porto Alegre, aí terminou, né? E aí eu fiquei com aquele montão de vontade de compartilhar. Não porque eu já me tornasse alguma referência em alguma coisa, algum expert em alguma coisa, algum entendedor de alguma coisa, algum mestre de alguma coisa. Não é isso. Né? Eu apenas queria compartilhar aquilo que chegou para mim, né? Que me ajudou muito a eu repensar muito a minha maneira de me ver, a minha maneira de ver as pessoas, a minha maneira de ver o mundo, né? A minha maneira de ver a relação, o meu papel na vida, né? Aí isso me nutriu a compartilhar, né? Como um bom geminiano, né, eu tenho Mercúrio em Gêmeos, né? Eu tenho Mercúrio em Gêmeos. Então, o que é ter Mercúrio em Gêmeos? É dizer que é alguém que gosta muito de estudar, gosta muito de compartilhar. Talvez só quem ganhe Mercúrio em Gêmeos seja Aquário em Gêmeos. Bem, Drica? Então, Drica, minha gatinha que está aqui, que quer assistir o curso.
Então, só Aquário mesmo em Gêmeos, né? E eu tenho algumas outras distribuições planetárias que dizem para mim o seguinte: olha, tu vieste nesse mundo para compartilhar, para aprender e para ensinar. Tu é uma alma velha, tu gosta de coisa antiga, tu gosta da raiz das coisas, tu não é superficial. Então, talvez por isso eu tenha feito 2 graduações, 2 especializações, mestrado, doutorado, né? Porque é como se uma sede fizesse aquilo, um desejo de fazer. Então, eu estou compartilhando com vocês. Eu estou dizendo isso para deixar muito claro, assim, o lugar onde eu estou falando, né? Então, eu estou falando de alguém que é apaixonado por Cabala e que, nesse período, nesses 20 anos, acumulou alguma leitura que não torna absolutamente nada, não quer dizer nada, mas que quer apenas compartilhar. Então, nesse primeiro momento, quando a gente elabora um curso de introdução, a gente quer compartilhar isso, né? Dependendo dos heróis da resistência, né, depois desses 10 encontros aí, se vocês acharem que vale a pena continuar, a gente pode já montar mais uma sequência já com um nível mais, digamos assim, um pouquinho mais denso, né? Um pouquinho mais denso, né? Eu, no convite, eu mandei para vocês alguns tópicos, né? E que a gente vai abordar esses tópicos, talvez não naquela sequência, né? E talvez a gente vai abordar até tópicos que não estejam naquela sequência, né? Não se sintam cerceados de perguntar, de discordar, de concordar, de acrescentar, que eu quero fazer nesse momento uma grande partilha, né? Uma grande partilha, né? E quero entender vocês como companheiros da luz, né? Como pessoas que estão companheiro no sentido de compartilhar, né? De compartilhar alguma coisa que venha acumulando, né? Então, eu tenho sempre um método, eu preparo uma pequena exposição e a gente vai conversando nessa exposição, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, eu peço que vocês digam se estão vendo a minha tela, né? Se estão vendo a minha tela, eu vou compartilhar, tá? E a gente vai começando a nossa conversa, né? Deixa eu ver aqui, compartilhar a tela. Esse nome, João Peregrino, sou eu, é o meu nome numa determinada escola que eu participo, tá? Então, vamos lá, amados colegas, né? Muito bem. Posso começar dizendo o seguinte, que quando a gente fala de Cabala, a gente tem diversas grafias, né? Tem Cabala, Cabala, Cabalá, Cabalá, Cabala, Cabalá, Cabalá, né? Tem diversas grafias, né? Tem vários paradigmas, né? Maneiras de construir, de elaborar essa Cabala, né? Tem a Cabala judaica, a cristã, a hermética, a teúrgica, a essênia, a gessênia, né? Tem muitas escolas, né? Então tu tens a do Bnei Baruch, que é do Lightman, tem a escola toledana, que é do Zev Ben Shimon Halevi, tem a do Kabbalah Center, que é do Rav Yehuda Aslag, tem a Cabala Sem Fronteira, que é do José Salton, tem a Cabala Machá, que é do Alberto Goslan, tem a turma da Austro Argento, que também é toda edificada em cima da Cabala, tem a Golden Dawn, quer dizer, tem as Astro Argentos no plural, né? Tem as Golden Dawn também no plural, né?
E também tem a UKRC no plural também, né? Tem a UKRC no plural, né? Porque tem várias UKRC, né? Então, são escolas aqui que reivindicam a Cabala como seu sistema operacional, né? Como seu sistema de ensinamento, como seu sistema discipular, como seu sistema de construção do mundo, né? Então, se tem várias escolas, é porque cada uma pega um aspecto do ensinamento. Por isso que as grafias são diferentes. Por isso que os paradigmas são diferentes, né? Obviamente que todas as escolas elas têm um sentido esotérico, né? Um X, que é o sentido da casca, né? O aparente, né? E tem o sentido interno, que é o do espírito, né? E todas as escolas elas têm 3 níveis de linguagem, né? Tem a linguagem que está escrita, que é dos livros, né? Tem a linguagem que é oral, que é do ensinamento, e tem a linguagem que é apocalíptica, que é revelada, né? Que é revelada. Ou em sonho, ou insight, né? E por ter diversas grafias, vários paradigmas, muitas escolas, ter um sentido interno e um externo, ter 3 tipos de linguagem, vamos dizer assim, é difícil estabelecer que requisitos, né? Que requisitos, né? Então, por exemplo, a John Fortune, no Cabala Mística, vai dizer assim, tu não precisa saber a linguagem do alfabeto hebraico para tu começar a estudar Cabala, né? Outras tradições vão dizer, não, só quando tu completar 50 anos e tem que ser homem, né? Mas o Zev Shimon Halevi vai dizer assim, mas o Isaac Luria, ele recebeu os insights dele bem novinho, né? E o menino, o Ariel Kaplan, morreu bem novinho também. Bem novinho. Né? Então, requisitos, é muito difícil falar em requisito, porque o requisito vai de cada escola. Né? Vai de cada escola. Então, não tem, assim, um conjunto fechado de requisitos que diga bem assim, olha, esses são os requisitos aqui para te estudar a Cabala. Olha, tu tem que ser homem, tu tem que ser 50 anos, tem que saber ser judeu, tem que ser conhecer o alfabeto. Não tem esses requisitos, né? Então, esse é um ponto importante, né? Não ter requisito não quer dizer que tudo pode, não quer dizer isso daí, né? Não ter requisito não quer dizer que não tem parâmetro. Né? Por quê? Porque quando a gente está falando de Cabala, né, a gente está falando de uma experiência espiritual, que é bem isso que o Raul Seixas traduziu naquele conto do sábio chinês. Né? Era uma vez um sábio chinês que um dia sonhou que era uma borboleta voando nos campos, pousando nas flores, vivendo assim um lindo sonho. Até que um dia acordou e para o resto da vida uma dúvida lhe acompanhou. Se ele era um sábio chinês que sonhou que era uma borboleta, ou se era uma borboleta sonhando que era um sábio chinês. Então, isso aqui mostra que o requisito é desejar ter essa experiência espiritual de uma hora puxar o tapete e desconhecer a experiência do desconhecer, sabe? Do desconhecer, de começar a perguntar: a realidade é o sonho do homem? Ou o homem é o sonho da realidade? Max Gilmour tem um livro belíssimo, O Legado do Saber, onde justamente ele brinca com isso, brinca entre aspas, né? Ele vai falar, a realidade é um sonho do homem, né? A realidade é o sonho do homem. Talvez aí esteja o sentido daquilo que o Jesus, o Cristo, vai dizer: o meu reino não é desse mundo, né?
Porque, veja, eu estou falando aqui ao sábio chinês. Eu não estou falando a alguém que contemplou a sabedoria. Eu estou falando de alguém que encarnou a sabedoria. Porque uma coisa é contemplar a sabedoria. Isto é, eu aqui, a sabedoria está fora. A outra coisa é ouvir, ver, respirar e viver a sabedoria. Né? Porque aí já não tem mais sabedoria, tem sábio, porque não há mais a divisão entre o sábio e a sabedoria. Não há mais a divisão entre o conhecer e o conhecimento. Então, sábio significa a sabedoria viva, aquele que experimentou a sabedoria. Somente quem experimenta a sabedoria pode ter o grande sonho. E ao ter o grande sonho, começar a questionar a própria existência e perguntar: quem eu sou? Quem eu sou? Ou a pergunta que o Yahvé faz para Adão lá no Gênesis: Adão, onde estás? Adão, onde estás? Né? Por quê? Porque Adão pensava que estava num canto, ele já estava lá no outro há muito tempo, ele não sabia onde ele estava mais. Né? É a mesma pergunta que o sábio chinês faz, que contra o sábio chinês aqui: quem é que eu sou? Né? Então, a Cabala, ela leva a essa experiência espiritual, que é a experiência de não distanciamento entre aquele que contempla a sabedoria e a sabedoria. Há uma espécie de trabalho de unificação, onde não tem mais a sabedoria, onde passa a ter o sábio. Enquanto há a contemplação da Cabala como algo fora de nós, então nós contemplamos a sabedoria. A partir do momento em que nós tornamos essa sabedoria um modo de vida, aí nós caminhamos para a experiência espiritual. Aí não tem mais sabedoria, passa a ter o sábio, porque o sábio passa a ser a personificação da sabedoria. Né? É o que nas outras escolas chamam o adepto, ou que o mestre, o Jesus, o Cristo, chamou o discípulo. O discípulo. O discípulo. Né? O discípulo. Então, eu penso que essa experiência espiritual é muito bem traduzida aqui pelo conto do sábio chinês, do Raul Seixas, né? E que leva a gente a pensar isso. E é em cima desse conto do sábio chinês que tu vai ter elaborado Matrix, por exemplo, que tu vai ter elaborado como é o do azulzinho lá, me esqueci agora do azulzinho lá. O Avatar? É? O Avatar, exatamente. Né? Por quê? Porque essa experiência espiritual do sábio chinês foi num sonho. Não foi numa biblioteca. Não foi exercendo o pensamento, não foi exercendo a razão, não foi exercendo os atributos do sentido, foi algo totalmente desconectado, né? Então é como se ele pegou o sistema operacional dele e disse: agora eu vou desligar. Pá. Ele desligou, mas eu vou ligar numa outra frequência, que é a do sonho. Tá? Então é uma frequência, né, que todas as escolas iniciáticas, as sérias, elas dão um grande destaque ao sonho, dão um grande destaque até o caderno de sonho, dão um grande destaque a entender, a procurar compreender o sentido iniciático dos sonhos. Né? Mas essa experiência espiritual, ela não está só no sonho também, né? Então, ela está muito na arte como um todo, né? Então, essa outra experiência espiritual aqui é um quadro do William Blanc, né? É o canto 3 da Divina Comédia, que ele fez ali, que ilustrou a Divina Comédia, né? Então, aí está Dante e Virgílio.
na porta do inferno. Tá? Acho que vocês estão vendo a minha exposição, né? O meu slide. Tá nítido para vocês? Tá? Sim. Se vocês observarem lá em cima, tem um dizer no portal. Tá? O nome do dizer, deixai toda esperança, vós que entrais. Né? Então, aqui é como se é uma peregrinação da alma pelos níveis de existência da alma. Então, Dante era um profundo conhecedor do gnosticismo, era um profundo conhecedor do platonismo, era um profundo conhecedor das teorias das emanações. Então, esse percurso ele vai fazer. Então, essa entrada aqui são nos níveis, né? Então, isso é fundamental. Né? Outra pintura do William Blake é essa aqui, o Sonho de Jacó, que é muito parecida com essa. Olha os dois como tendo níveis, subidas e descidas. Né? Olha aqui. Né? Só que aqui é o Dante convidando o vigia, vem cá, deixa eu te mostrar o lado trevoso. Deixa eu te mostrar o que é o inferno, as tuas sombras. Não é? E aqui, o Sonho do Jacó, ainda do William Blake, ele vai dizer, deixa eu te mostrar que há luz. Né? Que há luz. Então ele vai dizer, de fato, o Senhor Deus está nesse lugar e eu não sabia. Né? Que é algo muito parecido com o que está no prólogo de João. Que diz bem assim, a luz habitou, né, mas ninguém percebeu, porque estava incorporado às trevas. Né? Então, aqui essa experiência espiritual, aqui a experiência espiritual, aqui a experiência espiritual, e aqui também a experiência espiritual, né? Que é um quadro que os colegas que alguém que as pessoas aqui que já me acompanham há algum tempo sabem como eu gosto de mostrar esse quadro. É uma xilografura do Asher, né? Que é o homem contemplando os olhos. Né? Aqui é como se ele colocasse em questão a grande máxima da filosofia socrático-platônica, que é homem, conhece-te a ti mesmo. Né? Ele vai perguntar, vem cá, o ser humano pode conhecer a si mesmo? Sob que condições ele pode conhecer a si mesmo? Tá? Então, caríssimos e caríssimas, é essa experiência espiritual que as várias grafias, os vários paradigmas, as várias escolas, os vários sentidos, as várias linhagens buscam na Cabala. Cada um o seu sistema. Né? Mas é essa experiência espiritual que se busca. Né? Por quê? Por que tem várias escolas? Porque tem várias experiências espirituais. Não falei aqui da poesia, que é música, outra pintura. Pintura não, literatura, né? Aqui também a pintura, aqui a xilogravura. Então, a experiência espiritual, ela não tem uma linguagem única. Ela não cabe na palavra. Aliás, a palavra é uma violência que se faz à experiência espiritual. Né? Porque aqueles relatos de experiências espirituais, eles sempre dizem que não foi ele que escreveu aquilo, que não foi ele que fez aquilo, foi algo maior que ele. Né? É isso que Jacob Boehme fala, é isso que a Noite Escura lá de São João fala. Né? Então, a gente nesse processo da experiência espiritual, a pessoa, ele se torna o sábio. Ele se torna o sábio. Né? Então, muito bem. Então, para esse processo de experiência espiritual, é preciso cumprir umas coisinhas que o Eliphas Levi
há algum tempo já lembrava. Né? O Eliphas Levi, isso que o Eliphas Levi vai falar, eu chamo de processo de aterramento. Né? Então, o Eliphas Levi, lá no Dogma e Ritual de Alta Magia, ele vai dizer: voltando ao Santo Regnum, ou seja, à ciência e ao poder dos magos, diremos a eles, são indispensáveis 4 coisas. Uma, a inteligência esclarecida pelo estudo. Outra, uma audácia ilimitada. A próxima, uma vontade inquebrantável. E, por último, uma discrição que não possa ser corrompida ou enfraquecida por nada. É o que ele traduz por saber, ousar, querer e calar. Eis aqui os 4 verbos do cabalista, ou do mago, os quais estão escritos nas 4 formas simbólicas da esfinge. Esses 4 verbos podem ser combinados de 4 modos e se explicam 4 vezes um por outro. Né? Então, para ter essa experiência espiritual, baseado no que o Eliphas Levi vai falar, precisa um processo de aterramento. Esse processo de aterramento quer dizer, é preciso um processo, uma inteligência esclarecida pelo estudo. Mas não estamos falando do estudo livresco, do estudo enciclopédico, né? Do estudo da razão. Nós não estamos falando do estudo das coisas visíveis. Né? Mas somente quem tem audácia pode estudar as coisas invisíveis. E é justamente por elas serem invisíveis, elas vão exigir um querer muito grande. E por serem invisíveis, desafiarem a razão, elas exigem aquilo que os martinistas chamam de silêncio, prudência e discrição, um calar. Um silêncio. Por quê? Porque nós não temos discernimento para saber quem está falando. Se é anjo, se é arcanjo, ou se é outra coisa. Não temos. Né? Então é preciso, para ter experiência espiritual, é preciso ter os pés no chão. Isso que chamam de aterramento. Né? A experiência espiritual ela acontece com os pés no chão. Né? Senão, vira lunático. Né? Quer dizer, quando tu não tem o teu exode equilibrado, quando tu pensa que a luz da lua vem da própria lua, né? Aí dá um desequilíbrio imenso. Dá um desequilíbrio imenso. Tá? Então, esse processo eu achei muito interessante, essa tirada do Eliphas Levi, ele vai falar logo acho que é na página 70. Eu não coloquei as páginas porque varia de edição para edição, tá? Mas vocês vão encontrar. Então, nesse aspecto aí que ele está convidando, você, se tu queres ser um mago, ou seja, se tu queres ser um cabalista, vamos trazer para a nossa direção aqui, é preciso esse processo de aterramento. Né? É preciso estudar. Né? Então, se tu vai pegar uma grande obra como... Esses 4 verbos aí vão estar presentes numa grande obra que é a do Fausto, do Goethe. Né? O Fausto do Goethe. Então, o Fausto ele era muito estudioso. Ele era o estudioso das coisas visíveis. Aí ele começa a perceber que as coisas visíveis não bastam ele. Aí ele precisa encontrar as coisas invisíveis. Né? Aí ele começa a procurar essas coisas invisíveis. Então, esse saber aí não é sinônimo de razão, de ciência, é sinônimo de sabedoria. Aí mesmo é gnose. Né?
esse saber aí, sabe, é muito, muito relacionado a querer entender o espírito das coisas. Mas é preciso ousar para querer saber isso, né? Ou seja, transcender, reconhecer o limite da razão, reconhecer o limite do pensamento, reconhecer o limite da ciência, reconhecer o limite. Não é chamar ela de inútil, mas é reconhecer que a mente concreta, né, ela pouco serve nesse terreno aqui, a mente concreta. Pouco serve. Né? Por isso que é um ousar. Né? Já que ela pouco serve, a única coisa que nutre é o querer. Esse querer aí pode se colocar como vontade. Né? É preciso ter uma vontade muito grande para ousar adentrar um saber que tu sabe que existe, mas que trabalha em silêncio. Né? Porque o eterno ele opera em silêncio. Então, a única coisa que tu tem que fazer, se tu quer chegar perto, é calar. Né? Então, esse processo de aterramento é imprescindível para quando se adentra no caminho da Cabala, na experiência espiritual da Cabala. Tá? Porque a gente vai adentrar um saber esotérico, ou seja, um saber oculto, um saber invisível. Né? É um saber que ele não está preso em nenhuma religião, né? Ele não está preso em nenhuma tradição. Né? Então é preciso querer transcender esses limites. Mas só que ao querer transcender esse limite, é preciso um silêncio muito grande, um recolhimento muito grande para ruminar as coisas. Né? Para não cometer besteira, para não criar golem. Né? Muito bem. Cadê? Tá dando para acompanhar? Tá dando para até aqui tá tranquilo? Tá dando para acompanhar? Vocês fiquem à vontade para perguntar, tá? Para interromper, para perguntar. Tá dando para acompanhar? Tá, tudo certo. Então, vamos seguindo. Vamos lá, então. Nós estamos falando desse processo de aterramento. Então, é somente tendo esse processo de aterramento, esse processo de aterramento é o pré-requisito. Somente tendo esse processo de aterramento que começa a busca. A busca. Né? A busca. É o nome desse quadro aqui. Nessa imagem alquímica, um indivíduo segue as pegadas da verdade. Leva uma lâmpada, porque se encontra no escuro. E veste um abrigo pesado para proteger de algum dano. Também porta um báculo, símbolo do conhecimento, para ajudá-lo no caminho. Assim como um par de óculos potente, para poder ver tão claramente quanto possa. Todos esses são pré-requisitos para encontrar uma sabedoria esotérica que converterá a sua perspectiva do universo numa visão iluminada da realidade. Porém, antes que isso seja possível, deve reconhecer as pistas, as pegadas desse ensinamento. Né? Então, aqui é do Zev Ben Shimon Halevi, O Caminho da Cabala. Né? Então, aqui é com a sabedoria, né? A sabedoria ela é sempre feminina, ela está caminhando, né? Ela está deixando suas pistas, mas as pistas
precisam de instrumentos para percebê-la, né? Então, eu não posso entrar no ensinamento da Cabala com os olhos que eu estou. Então, tenho que ter visão em profundidade. Mas a profundidade aí não quer dizer sinônimo de conhecimento racional. A profundidade quer dizer que eu reconheço que o conhecimento racional me ajuda até determinado ponto, mas aí eu preciso desembarcar e pegar outro tipo de conhecimento, senão eu vou ver apenas a casca. Por isso que o espelho dele, o óculos, é potente para poder ver tão claramente como pode. Né? Muito bem. Ele precisa de um hobby, de um manto muito pesado, muito forte. Né? Então, esse manto aí é para justamente cobrir os instintos que eu podem desviar para outro caminho. Né? Os instintos, no sentido de... quando a gente falar da árvore da vida, a gente vai falar melhor disso. É porque na nossa condição aqui, né, nós temos duas forças atuando. Né? Nós temos os espíritos da luz e os espíritos da treva, então eles estão atuando. Né? Então, aqui esse manto aí é no sentido de manter o foco. Esse manto já, esse hobby, esse abrigo, vamos colocar bem assim. Né? Aqui é como para dizer, na linguagem maçônica, que o templo está coberto. Que o templo está coberto, quer dizer, que os meus sentidos eles estão adormecidos e que eu só vou ver, ou o que eu tenho que ver é a mesma metáfora do sábio chinês. O sábio chinês só começa com questionar a existência quando ele adormece. O que é adormecer? É adormecer os sentidos. Os sentidos são obstáculos para a vida? Não. Nós precisamos bastante dos sentidos. Né? Só que no caminho da Cabala, eles não são o que melhor orienta. Né? É preciso uma luz. Né? Por quê? Porque a Cabala está no mundo, mas o mundo geralmente não compreende a Cabala. Né? E o cajado, que é o conhecimento. Né? Então, aqui a busca ela é muito um desejo de conhecer a Cabala. Conhecer a Cabala. Né? Isso é fundamental. Então, esse conhecer a Cabala, ele é o que nutre a busca. Esse conhecer a Cabala é o que traz a gente aqui, é o que a gente motiva, digamos assim. Né? E ao querer conhecer a Cabala é justamente querer se aproximar um pouco das pistas da verdade. Né? Então, isso é fundamental. Né? Então, esses instrumentos que o Zev Shimon Halevi fala, né? Quando ele diz bem assim, que ele porta uma lâmpada, ele porta o óculos, que ele porta um báculo, que ele porta um hobby, ele está falando assim, olha, ele está aterrado, ele está falando esse mesmo processo aqui do Eliphas Levi. Ele está aterrado, quer dizer, ele fez o trabalho. Né? Ele fez o trabalho. Tá? Então, ele está num caminho da escuridão, quer dizer, ele está um caminho onde a razão não consegue orientar, o pensamento não consegue orientar, os sistemas de orientação que ele tem, os sinais que ele tem cotidiano, eles não servem para orientar nesse momento, porque ele precisa te orientar com outras coisas. Né? Então, isso aqui é fundamental para nós. É fundamental. Né? Porque quando o estudante se depara com a Cabala, ele começa a perguntar o que é que eu tenho que ler, qual é o livro que eu tenho que ler, qual é o autor que eu tenho que ler, qual é a linhagem que eu tenho que fazer. Né? Eu tenho que aprender hebraico, eu tenho que procurar um rabino, eu tenho que me converter ao judaísmo.
Quer dizer, ele procura, o desejo, a busca, o desejo de busca dele faz com que ele faça essas várias perguntas, né? Aí ele vai se deparar com muitas coisas. Se ele for buscar os livros, ele vai buscar, ele vai ter uma infinidade de relações envolvendo cabala, né? Vai ter a cabala do dinheiro, a cabala da comida, a cabala da inveja, a cabala da mulher, maçonaria e cabala e tarô, cabala e sonhos, enfim, para todos os gostos vai ter, né? É natural e é importante que tenha. É importante que tenha. Isso não é de todo ruim. Entendeu? Aliás, não é ruim, não. É preciso que tenha. Né? Porque mostra uma experiência. Mostra os livros sempre, e apesar dos pesares, os livros eles sempre são virtude. Porque eles mostram alguém desejando relatar uma experiência. No mínimo, o livro faz isso. Né? Ele mostra alguém tentando relatar uma experiência. Né? Mas o processo de aterramento, ou munir-se, de uma outra, como nessa metáfora aqui, nesse quadro que o Zev Shimon Halevi mostra, né, munir-se de uma outra visão é fundamental. Né? Tranquilizar o corpo é fundamental, sabe? Procurar discernimento, procurar luz em outros elementos que não é a ciência, que não é negar isso, não é negar a ciência, negar a história, negar a sociologia, negar a antropologia, negar a ciência da religião, não é negar isso, mas é dizer que isso é um instrumental, é um sistema operacional que não vai ajudar muito, não. Não vai ajudar muito, não vai dar muitas pistas, né? O começo não passa por aí, o começo é a busca. E aí, toda busca ela é uma experiência espiritual. Então, aí é o elemento, o que nos aproxima da Cabala é essa aproximação de nós mesmos, é buscar essa aproximação de nós mesmos. Quer dizer, eu não vou buscar um conhecimento para me dar graus, para me dar superpoderes, para me dar influência. Não se trata disso. Apesar de não faltar gente que adora oferecer a cabala para fornecer, digamos assim, superpoderes que eu falo. Poder da mente, poder disso, poder daquilo, poder daquele outro. Eu digo, é difícil. Né? Então, essa heterogeneidade, isso traz uma confusão. Então, eu penso que o primeiro cuidado que tem que ter é justamente entender a Cabala como uma experiência espiritual, que não se aprende em livro. É inútil o livro? Não. O livro narra a experiência espiritual dos outros. Ele narra para ti que a experiência é possível. Tá? Que a experiência é possível. Né? Então, nós não estamos falando, logo no início, nós dissemos o seguinte, olha, eu tenho uma linguagem escrita, que ela está no livro, está aí, está no livro. Tá? Está nos livros sagrados e está nos livros profanos. Né? A Cabala está na Bíblia, está no Talmud, está em vários livros. Né? Está no Sefer Tzirah, Sefer HaBari, Sefer HaZohar, né? Mas ela também está no ensinamento oral, né, das escolas, muito restrito. Mas na minha leitura, a linguagem da Cabala mais importante é a apocalíptica. Né? É a apocalíptica. Por que é aquela que te dá por revelação? Entende? Né? Então, se eu estou dizendo que essas três aqui são 3 níveis de Cabala, né? Eu não diria 3 níveis. Né? Eu diria assim, né? Não diria 3 níveis, eu diria assim que são 3 partes. Né? Porque eu só posso falar de Cabala apocalíptica porque alguém falou de Cabala apocalíptica e alguém escreveu. Né? Eu só posso falar de Merkabah
Porque alguém um dia escreveu o livro lá do Daniel. Ou então escreveu o Apocalipse de João. Então, senão não quer dizer que teria um Apocalipse. Né? Então, não são coisas excludentes, elas são níveis de profundidade. Ah, é importante ler? É importante. Mas saiba que você, falando 1000 vezes a palavra água, você não vai molhar. Né? Ah, é importante ensinar, ouvir o ensinamento oral. Ouvir é fundamental ouvir. Mas você está ouvindo sempre a história de alguém. Agora você precisa ter a sua própria experiência espiritual. Né? Como diz as escolas, ter o seu encontro consigo mesmo. Né? O encontro consigo mesmo. Esse é fundamental. Né? É isso que o conto sábio chinês fala. É ele encontrando consigo mesmo. O que que ele é? Ele é um sonho? O que que ele é? Tá? Tá dando para entender o que eu chamo esse processo de aterramento? Tá? Então não cabe mais perguntar por onde começar, qual é o livro que eu começo a ler, qual é a tradição que eu começo, qual é isso. Não tem muito sentido perguntar isso. Tá? E também não tem muito sentido perguntar, a hermética é melhor que a cristã, que é melhor que a teúrgica. Não tem sentido muito perguntar isso. Por quê? Porque nós estamos falando de experiência espiritual. Então, vou dizer que o meu sonho é melhor que o sonho da Drica, que está dormindo agora aqui na minha janela, me olhando aqui dormindo. Não se trata disso. Não é? O sonho dos gatos é o sonho do inconsciente dos gatos, se é que tem. O sonho do ser humano é o sonho do inconsciente do ser humano. Né? Mas não tem um sonho mais sonho que todos os sonhos. Então, não posso dizer que a cabala hermética é melhor que a teúrgica, que é melhor que a cristã. Isso aí, quando se começa com esse tipo de debate, é porque o cidadão ainda não entendeu o que é cabala. Ainda não entendeu o propósito da cabala. Por enquanto, ainda está naquele plano do ego e da vaidade, ainda está buscando fã-clube. Então, não se trata disso. Tá? Não se trata disso. Tá? Então, por isso que é importante esse processo de aterramento. Né? Então, vamos seguindo. Vamos seguindo, então. Ainda com o Zev Shimon Halevi, no trabalho do cabalista, ele vai dizer o seguinte, olha, uma coisa é estar familiarizado com a cabala. A outra, bem diferente, é fazer o trabalho do cabalista. Né? Muitas pessoas começam a percorrer esse caminho, porém, logo de imediato eles se cansam e deixam ir de lado assim que isso se torna novidade para eles. Inclusive, algumas vão até na direção contrária do caminho cabalístico, logo depois que elas avançam um pouco no caminho. Né? Somente aqueles que levam o trabalho, né, para o bem do próprio trabalho, eles podem ser iniciados. Né? Solo quem leva a cabo o trabalho por o bem mesmo podem ser iniciados. Então, somente aquele que inicia o trabalho cabalista, somente quem faz o trabalho cabalista pelo simples fato de ter que ser feito o trabalho cabalista, não esperando absolutamente nada em troca, esse sim pode ser iniciado. Unicamente o indivíduo que deseja pôr de manifesto, unicamente o indivíduo que deseja pôr de manifesto o que a cabala revela, pode ser considerado iniciado. Quando isso acontece um processo que integra o corpo, a alma e o espírito. E desse modo, esse indivíduo se converte num instrumento fino, refinado, a partir do qual o mundo interno e o mundo externo podem entrar em comunhão. Cada vez que isso acontece,
a divindade é conhecida por Adão na Terra, mediante o trabalho de amor. O universo afina, reafirma, né? O universo se reafirma como um reflexo do absoluto. Quando a imagem humana da divindade contempla a si mesmo, já que ela é um reflexo, então Deus percebe Deus. E assim o ciclo se completa. E assim, ao Criador é dita a meta do trabalho assiste o Criador a meta do trabalho do cabalista, né? Então, para o Halevi, no trabalho do cabalista, o trabalho da cabala é um trabalho para poucos. Muitos se aproximam por curiosidade. Logo que eu ouvi falar em Sefira, Keter, Malkut, Rokhmah, Binah, pelar da misericórdia, da severidade, começa a se familiarizar com os termos da cabala, os caminhos, e não, já sei, então vai embora, e vai embora, né? Aí vai embora e ele começa a fazer algo totalmente diferente do que era, né? Se trata de um trabalho desinteressado. Por que é um trabalho desinteressado? Porque é um trabalho de unificação, né? Então, como assim um trabalho de unificação? É um trabalho que vai fazer com que o cabalista ele se torne um co-criador da divindade. Ele não é um co-criador de Deus, porque a cabala começa, o começo da cabala, o começo do estudo da cabala é um princípio inicial, ela parte do princípio que Deus que o Deus, o eterno, ou como queiram chamar, é incognoscível. A preocupação da cabala toda é com a divindade. O que é a divindade? É Deus emanado. É o que emanou de Deus. É o reflexo. Né? Então, a partir do momento que o cabalista começa a entender isso, ele vai trabalhar para se tornar um reflexo dessa divindade. Então, isso só é possível se ele for um co-criador. Né? Um co-criador. Então, é isso que faz com que ele seja um iniciado. Né? Iniciado, ninguém pode ser iniciado se não for desinteressado. Por quê? Porque se não for desinteressado, não pode morrer. E se não morrer, não pode ser iniciado. Somente é iniciado quem morre. Né? Quem morre, quem adormece. O sábio chinês só se tornou sábio quando ele sonhou, quando ele adormeceu tudo. Adormeceu tudo. Para poder ter uma outra visão. Né? Que nem as figuras que eu mostrei, as ilustrações que eu mostrei no início para vocês. Né? Então, somente adormecendo é que tu pode ser iniciado. Né? Adormecendo, quer dizer, morrendo. Né? Ou mesmo, como fala lá São Francisco, lá na oração de São Francisco, que foi escrita por um grande iniciado, né? Que vai dizer, é morrendo que se vive para a vida eterna. Né? Então, o trabalho do cabalista é um trabalho de unificação. Né? Deixa eu ver se eu tenho aqui na estante essa versão em português, que é melhor para... Mas acho que deu para entender a mensagem do que eu falei aqui para vocês. Tá aqui. Acho que deu aqui. O trabalho do cabalista. Acho que foi esse aqui. Não foi isso. Tá, mas enfim. Não está aqui na minha mesa, eu tirei da minha mesa. Tá. Então, para mostrar que é um trabalho desinteressado. Né? Não busca nem mérito, não busca superpoderes, não busca reconhecimento, não busca nada. É um trabalho de aterramento, que é o saber, mas é um saber oculto, é usar, mergulhar nesse saber, é querer ter uma vontade imensa para buscar esse saber, e quando encontrar, calar. Né? Calar, porque senão tu vai ser dito como doido. Né? É trabalhar em silêncio. Por isso que o iniciado ele trabalha em silêncio. O iniciado não tem fã-clube.
O iniciado não tem clube social, né? O iniciado não está interessado em números, em pegar muita gente, não. As escolas iniciáticas, elas são minúsculas, mas são grupetos, né? Então, nesse aspecto aí que deve se entender o que se pega com a ideia do trabalho da Cabala, né? Então, aqui é uma outra ilustração do Zev Shimon Halevi, onde ele ilustra essa parte de cocriação, né? Então, é como o cabalista, ele estando aterrado, né? Ele consegue ser co-criador. Aí, ao acionar a árvore da vida, né, ele consegue transcender a percepção terrena, ascender, né? Então ele consegue transcender, digamos assim, Asiá. Ele chega em Yetzirah, que é o mundo dos arcanjos. Aí ele vai para Briá, né, que é o mundo criacional, né, o mundo das potências, para chegar próximo ao nome que está no início, Yud, He, Vav, He, né, que é a partir da tétrade que tudo emana, né? Então, é um trabalho de unificação, desinteressado. Ninguém busca a Cabala para ganhar dinheiro, né? Ninguém busca a Cabala para nos entender, né? A Cabala, ela é uma espécie de psicanálise da alma. Ela ajuda a entender o que é que nós estamos fazendo com nós mesmos, né? Ou melhor, parafraseando Sartre, a Cabala nos ajuda a compreender o que nós faremos com o que fizeram de nós. O que nós faremos com o que fizeram de nós, né? Então, a Cabala, como mostra essa ilustração, a arte da Cabala, quer dizer, o trabalho da Cabala, é um método prático para ingressar e participar dos mundos superiores. Esse acesso aos mundos superiores pode ser pela ação, pela devoção ou pela contemplação. Porém, a meta sempre é servir a divindade e ajudar ao grande trabalho de unificação. O dito trabalho é o aperfeiçoamento da humanidade, a fim de que Adão, que é a imagem da divindade, se mostre tanto no universo exterior, na dimensão exterior, quanto interior, como sendo uma ideia de que Deus contempla Deus, né? A Cabala é um trabalho de unificação porque o ensino da Cabala, ela parte de um princípio, de um grande mito, né, de uma grande linguagem de mistério, que é o seguinte: olha, ninguém viu Deus. O que a gente contemplou foi a divindade. E essa divindade é um reflexo de Deus. Porém, lá para um determinado momento, aconteceu alguma coisa nessa divindade que essa divindade passa a não refletir somente a vontade da fonte eterna de tudo que existe, mas ela passa a refletir uma outra vontade. Aí, então, passo a ter dois regentes, como diz lá no
como é a tradição que eu tô, vai ter o regente da luz e o regente da treva. E eles estão disputando entre si, mas a gente não tem noção dessa disputa. Aí acontece a queda. Tá? Aí, quando acontece a queda, aí a árvore da vida, ela se torna o sistema operacional para retornar a essa unidade primeira. Né? Ela se torna um sistema operacional para transcender a dualidade inerente à condição humana a partir do momento em que há o acidente da queda. Antes do acidente da queda, os seres espirituais que foram criados a partir do pensamento da divindade, eles refletiam apenas o que a divindade queria. Só que esses seres espirituais, eles eram dotados de livre vontade. A partir do momento em que uma dessas vontades passa, como diz Martinelli de Pasquale, a exercer um culto que não é mais o culto à divindade, aí passa a ter, então, uma outra vontade que não é só a vontade da divindade operando. Então, antes havia a operação apenas da luz, ou seja, apenas do conhecimento. Aí, agora passa a operar uma outra vontade, que é a da ignorância, ou aquilo que o Saint-Martin chama de erro, ou poderíamos chamar de desconhecimento. Então, antes eu tinha os seres espirituais refletindo a luz em pensamento, palavra e ação, né? Em uníssono com o reflexo da divindade. A partir de agora eu tenho uma outra vontade, né, que não é mais a vontade reflexo da divindade. Então eu tenho essas duas vontades brigando. Pá. A partir do momento em que elas brigam, tem um acidente da queda, né? Ou seja, quebrou a aliança. Não tem só mais uma vontade. E aí, então, que começa a história da árvore da vida como sinônimo da escada de Jacó para fazer esse trabalho de subida e descida. Porque a partir da queda, o ser humano não tem mais somente por ele um sistema operacional que o ajude a voltar. Ele precisa de auxílio de outras coisas. Né? Então, por isso que o trabalho da Cabala é o trabalho de unificação. Algumas tradições vão dizer o trabalho de unificação para te chegar ao processo de conversação com o Santo Anjo Guardião. Outras vão dizer, não, é para te encontrar a tua Sofia. A outra vão dizer, não, é para te encontrar realizar o casamento alquímico. E assim vai, mas é o trabalho de unificação. Né? De unificação, quer dizer, de fazer com que tu entre em equilíbrio com o teu lado trevoso, de modo que a luz, esse equilíbrio não ofusca a luz, e a luz te permita voltar. Voltar. Né? Então, esse trabalho de unificação ele é muito um trabalho de encontro com o mal. O que é o mal? Não entendam o mal no sentido do senso comum da palavra. Tá? Lembra lá do Halevi, agora eu quero outros óculos. Tá? Então, o que é o mal? O mal é tudo aquilo. Mal é sinônimo de ignorância. O que é ignorância? É o oposto da sabedoria. Tá? E é justamente por ser oposto da sabedoria que a ignorância ela se apresenta como a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque somente
apresentando maravilhosamente que ela pode ganhar nosso ponto, nossa atenção. Né? Não tem ignorância feia. Não tem mal feio. Né? Por isso que mal e ignorância vem disfarçado com aquele nomezinho lá, o tentador. Né? Ele vai tentar a carne, ele vai tentar a razão, ele vai tentar o pensamento, ele vai te tentar de tudo quanto é jeito. Né? E esse tentar, o que é que quer dizer? Ele quer te desviar, ele quer que tu alimente ele, né? Ele quer que tu alimente ele, né? Ele quer que tu alimente. Né? Então, o trabalho do cabalista é esse trabalho de reunificação, porque a partir da queda, nós somos seres partidos. Nós somos seres partidos. Né? Nós somos seres partidos, quer dizer, é eu aqui, a sabedoria lá distante. É eu aqui e o inconsciente lá distante. É eu aqui e o outro lá. Quer dizer, a partir da queda, nós nos fracionamos em vários pedaços, né? E aí vai ver o trabalho de unificação, que é o trabalho da Cabala. Né? Então, é um trabalho que inicia com o processo de aterramento, né? Porque somente o processo de aterramento eu posso encontrar o mal, eu posso encontrar a minha sombra. Né? Sem isso, não tem trabalho cabalista. Você lembra aqui, olha o buscador. O buscador é o cara que é peregrino na treva. Né? Esse buscador aqui, ele tem jeito de eremita, trajeto de eremita, ferramenta do eremita. Né? Que é justamente o símbolo da Cabala. A Cabala, né, ela é hermética, quer dizer, ela não é proibida. Ela não é proibida, mas ela exige um trabalho de artesanato, um trabalho de artesanato para se familiarizar com as sutilezas das coisas. Né? Então, o eremita é aquele que peregrina na escuridão, que reconhece a sua escuridão, que reconhece o seu componente de ignorância e diz assim, agora eu cansei disso, agora eu vou procurar outra coisa. Né? Então, aí ele vai buscar esse trabalho, que é o trabalho de unificação. Tá? Então, é esse que é o trabalho de unificação. Então, se considerarmos a antiguidade, né, vamos perceber que a Cabala nem sempre foi conhecida com esse nome, mas esse trabalho de unificação ele sempre foi praticado nos centros culturais do Oriente Médio e do Ocidente. Né? Se podia encontrar em Israel, na época anterior ao exílio, na Babilônia, e também no Egito helênico e na Judéia ocupada pelos romanos. Estava presente também na Mesopotâmia islâmica, antes de ser transferida para a Provença e para a Espanha na Idade Média, e foi praticada na Holanda e na Boêmia, e também na Polônia, na Itália, na Inglaterra isabelina, de onde Shakespeare, sem dúvida alguma, conhecia alguns judeus que viviam de maneira secreta em Londres. A Cabala era estudada na Holanda durante o século XVI e na Alemanha durante o século XVIII, assim como na Inglaterra vitoriana, ainda que nesse tempo a prática, ela era praticamente velada, né? Ela era velada e resumida aos judeus que haviam na Europa do Leste e na Ásia Ocidental. Né? Muito bem. Como pode-se ver, o simples contato, assim, vamos tentar essa parte. Tá? Então, esse trabalho de unificação é um trabalho que ele é um trabalho que está na história da humanidade. Tá? Esse nome Cabala é relativamente recente. Tá? Mas essa inquietação, essa busca aqui, ela é antiga. Ela é antiga. Né? O que é o Noé construindo a arca dele e indo embora? Hein? O que é isso? Né?
que é o Jacó. Abandona a tua família e vem embora, e vai buscar. Então, essa busca, essa inquietação, ela integra a história da humanidade, desde que a humanidade é a humanidade. Ela integra o inconsciente coletivo, ela está presente na linguagem do mistério. Então, ela não tá restrita a uma religião, a uma escola, não. Tá? Então, o nome Cabala é recente, comparado à história da humanidade. Mas essa busca é muito antiga. Né? Então, estava lá com o Egito, mesmo antes do Egito, na Babilônia, na Mesopotâmia. Estava na Grécia com os pré-socráticos, depois socráticos, Plotino. Né? Então, na época, por exemplo, na época Platão e Plotino, não tinha essa palavra chamada Cabala, mas havia um conhecimento muito grande de quê? De que a alma estava aprisionada no corpo e precisava se libertar. Né? E havia um conhecimento muito grande de que uma coisa é a fonte eterna de tudo que existe, que ninguém sabe nem o que é. A outra coisa é a criação, a criatura, são o demiurgo, essas coisas assim. Né? Então, somente no século XIV, XV, por aí assim, que este nome, Cabala, começa a aparecer e ganhar essas formas. Né? Então, a árvore, a árvore da vida, né? que é o sigilo da Cabala, que é o hierógrafo, como a John Fortune fala, é o hierógrafo a partir de qual se vai pensar a Cabala. Isso aí é uma grande... Isso vai surgir com o Sefer Tzirá, com o Sefer Habari, com o Zohar. Né? Mas não quer dizer que a Cabala se resume à árvore da vida, não é isso. Tu pode pensar, a Cabala ela fala em 10 atributos. Né? Esses 10 atributos podem ser colocados na árvore da vida, mas pode ser colocado de um outro formato também. Né? Então, ela parte do pressuposto, ela parte do pressuposto que vai perguntar para a gente mais ou menos assim, como é que nos tornamos o que nos tornamos? Né? Aí vem a história das emanações. Né? Porém, como a gente pode ver, o simples contato com a teoria de uma tradição espiritual não é suficiente para transformar um indivíduo, muito menos uma sociedade. A ação deve concordar com a sequência de 4 níveis de existência. Tem a vontade de conceber, formar e levar a cabo um projeto espiritual ou transmitir essa influência cósmica. Não só requer uma compreensão dos princípios esotéricos, senão habilidade para colocá-los em prática. Habilidade para colocá-los em prática. Né? Muito bem. Né? Então, aqui é o começo, tá, gente? É o começo. Né? Aqui é uma espécie de preâmbulo, né? A partir do qual a gente vai começar a falar em árvore da vida, né? Do como surge essa árvore da vida, o que é a árvore da vida, aí começa a entrar, digamos assim, num processo de alfabetização da Cabala. Né? O que eu peguei hoje foi apenas dar um grande contexto, procurei contextualizar, procurei fazer a chamada pavimentação. A pavimentação. Né? E agora eu queria ouvir vocês, né? Eu queria ouvir vocês. Perguntas, dúvidas. Né? Queria ouvir vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite.
Eu tenho uma dúvida aqui. Você citou a questão das escolas em função do aprendizado ou não do hebraico, tá? Tradicionalmente, né, lá em Israel, existe uma universidade de Kabbalah específica para iniciar. E elas seguem justamente essa regra de ter 50 anos, de ser homem, claro, saber o hebraico, por ser judeu, né? E ser casado. Essa escola que tem lá seria mais tradicionalista, menos esotérica, mais esotérica, nesse sentido, seria mais filosófica ou o estudo esotérico no estado da arte mesmo, dentro das tradições? Não sei se eu consegui me expressar bem nesse sentido. Né? Se o que se estuda em Israel é a mesma coisa do que nós estamos estudando aqui. Olha, eu estou falando de experiências espirituais, né? Experiências espirituais. Então, veja bem, há determinadas escolas que vão, como eu falei, esse pré-requisito, né? Cada escola cria seu pré-requisito. Cada escola cria seu pré-requisito, né? E a escola, ela é sempre, quando ela cria os pré-requisitos, ela vai dizendo assim, olha, eu estou aberto a todos que aceitam os pré-requisitos, né? Então, tem pré-requisito que eles atendem aos pilares daquela escola. Então, se o pilar daquela escola tu tem que aprender o hebraico, tu tem que familiarizar com o hebraico, saber o processo de metamorfose, de trabalho com as letras hebraicas, né? Então, se tua vontade é essa, então tu tens que estar muito claro que só pode te aceitar naquela escola se tu tiver atender esses pré-requisitos, né? Agora, isso não torna essa escola melhor ou pior que outra. Porque o meu sinão aqui, a minha ponderação é para dizer o seguinte: nós estamos tratando de experiências espirituais, então ninguém tem aqui o testemunho para dizer que a minha experiência espiritual é melhor que a do outro, que é melhor que a do outro, né? Então elas são muito, todas são importantes dentro do propósito que foram criadas, se foram criadas para um trabalho de reintegração, né? Eu digo isso, senão vou começar a dizer que eu só posso entender Shakespeare se eu ler no inglês elizabetano. Não é assim, né? Veja, as escolas elas têm seus critérios, né? Então, nós temos, por exemplo, o Kabbalah Center, a própria tradição toledana, todas essas tradições que eu falei bem assim, todas elas acham importante o conhecimento do hebraico. É fundamental. Porque no processo de alfabetização da Kabbalah vai chegar um momento em que tu vai te deparar, por exemplo, com os caminhos da árvore da vida. Aí tu vai ter que saber, ter uma noção do alfabeto hebraico, né? Tu vai ter que saber os nomes das sefirós em hebraico, tu vai ter que ter essa noção, né? Então, mas isso aí depende do grau de profundidade. Se tu sentir necessidade de que é preciso, tu queres conhecer os 32 caminhos, então automaticamente tu vai ter que estudar o hebraico, senão tu não vai conhecer. Né? Aí quando tu estudar o hebraico, automaticamente tu vai te deparar com o tarô. Aí tu não estudar os dois, tu não vai conhecer. E automaticamente tu vai ter que estudar os 7 planetas, porque senão tu não vai conhecer. Então é um sistema, né? Eu estou falando alfabetização, porque o que está falando aqui é justamente conhecer primeiro o contexto, depois conhecer partes, né?
um pouco dessa história. Mas muito gostei, achei muito interessante a sua pergunta, Fabrício. Alguém quer comentar? Boa noite a todos. Boa noite. Eu não queria comentar, né? Eu queria só agradecer ao irmão pela excelente explanação, porque aqui nós estamos como aprendizes, irmão. Aprendendo essa nobre ciência, nobre arte que é a Cabala. Então, gratidão pela sua disposição, pela sua preparação. A gente vê que você fala com amor, você transmite com amor. Isso é muito bom. Muito obrigado, irmão. Keija Dinda, quer comentar alguma coisa, Verônica? Eu quero. Pode falar, sim. Tô aqui. Quero agradecer também. Eu tô maravilhada, tô achando que já me apaixonei, já sei que vou gostar. Amei, você realmente explica muito bem. Eu queria te perguntar uma coisa, assim, é só uma reflexão minha que eu estava pensando sobre isso. Quando você falou daquele quadro da escada de Jacó, né, e falando sobre a questão da emanação, que a gente vai ver com certeza lá para frente, dessa questão da queda, da divisão, eu me lembrei de um conceito da questão do fluxo, né? Foi ali que começou-se a estabelecer o fluxo, certo? Do ciclo vida, morte, vida, né? Não é isso? Tá certo essa coligação que eu estou fazendo? Tá corretíssimo, porque veja bem, até antes, o que é que eu tinha? Eu tinha o Ain, o Ain Sof e o Ain Sof Luz. Uhum. Era um uno. A partir do momento em que tem a queda, a partir do momento que há as emanações, né, aí começa o mundo da dualidade. Né? Então, basta dizer, por exemplo, que a letra hebraica que está em Rockmar é Bet. Né? Quem está em Keter é Aleph, né? É Aleph, né? Mas quem está em Rockmar é Bet. Bet é a primeira letra dupla. Quer dizer sabedoria e insensatez. Entendeu? Então começa a dualidade a partir daí. Aí começa isso que a Dinda chamou de vida e morte. O fluxo. Vida, morte e vida. Vida, morte e vida, tá entendendo? Vida, morte e vida, como querem entender. Como querem entender. A partir daí, com certeza. E aí, como nos grandes mitos, né, a fonte nunca deixa desamparada, então ela manda sempre o reparador. Então, se tu lê o Tratado de Reintegração, tu vai ver a fonte mandando o reparador. Se tu lê o Pirte Sofia, tu vai ver a fonte mandando o reparador. Se tu lê o Evangelho Segredo de João, tu vai ver a fonte mandando o reparador. Quer dizer, ela não deixa que isso aqui vire só treva. Tá entendendo? Mesmo porque só a treva é inconcebível. Aí ela manda sempre um outro par para observar isso. Um integrador, né? Um aglutinador. Né? E tu sabe que eu estava observando isso, sabe quando? Ainda agora eu estava assistindo o Netflix, não sei se lançou agora ou se foi só agora que eu prestei atenção, né? Ele lançou uma versão do He-Man, né? O He-Man foi um desenho que todo mundo assistiu, eu assisti quando era o que? Tinha 11 anos, hoje eu tenho 53, né? Isso. 11 anos, por aí assim, né? E esse Netflix começa justamente com o He-Man morrendo. Tá entendendo? O He-Man morrendo, né? E o He-Man todo patriarcal, certo? Aí quem vai assumir vai ser a filha do mentor lá, a outra lá, a Tila,
coisa assim. E todo é a história da dualidade, do bem e do mal, de duas forças. É um negócio muito interessante, né? Eu estou colocando dessa maneira porque os desenhos, né? Os desenhos, e sobretudo esses desenhos que não são para a criança dormir, eles têm um conteúdo iniciático muito grande, muito grande, muito grande. Você pega Disney era um iniciado. A Bela e a Fera, por exemplo, Branca de Neve e Sete Anões, são desenhos iniciados, né? E é esse fluxo mesmo, esse fluxo. Então, tá ótimo. Gratidão. Quer falar alguma coisa, Américo? Você abriu aqui. Eu quero agradecer, irmão. E dizer que eu não tenho muitas dúvidas, porque é um conteúdo muito novo, né? A exemplo do que temos no grupo martinista lá eu já estou começando a ter dúvidas. Aqui é a primeira, então é muita coisa nova, muita informação para assimilar, mas é a primeira explanação. O senhor está sedimentando a pista, como disse, né? Para que o conhecimento venha a surgir. Então, a exemplo do irmão, agradecer pela sua belíssima apresentação e disponibilidade em nos ensinar. Eu gosto muito de aprender e eu estou fascinado. Que bom, eu percebo que esse curso ele vai ter o módulo 2, o módulo 3, o módulo 4, para depois entrar no nível hard, alguma coisa por aí, daqui uns 8 ou 10 anos, e o senhor à nossa frente, aí, comandando essa batuta. Gratidão, irmão. Eu que agradeço. Irmão Múcio, quer falar alguma coisa, irmão? A Verônica, ela está de Curitiba, tá? O Múcio também, não é daqui do Pará, né, Múcio? É de Curitiba, meu irmão. De Curitiba. Quero apenas agradecer. Uhum. Quer comentar alguma coisa, irmão? Não, apenas agradecer. Agradecer, né? Irmão Naum. Oi. É o Américo de novo aqui. Só para registrar aqui, eu sou de Curitiba também. Eu sou natural de lá. Nasci e me criei lá, saí de lá com 20 e poucos anos. Para mim é a segunda melhor cidade desse país maravilhoso que nós vivemos, chamado Brasil. É a Rússia do Brasil. É a segunda melhor cidade desse país. Curitiba é bacana. Curitiba é bacana. Só perde mesmo para Belém do Pará. Brincadeira, meus irmãos. Só para registrar mesmo. Um beijo no coração de todos aí. João, oi. Só quero fazer uma observação. Na verdade, eu sou do corpo local daquela ordem que a gente faz parte, né? Em Curitiba, mas eu me localizo aqui em Xerém, terra de Zeca Pagodinho. Ixi. Então, assim, eu tô no corpo local de lá de Curitiba, auxiliando lá e tudo. Tenho familiares, inclusive meu filho tá lá, você sabe disso. Mas eu tô aqui no Rio de Janeiro mesmo. Tá bom, querido? Eu vou agora encerrar a gravação, mas eu não vou encerrar a reunião, que eu quero comentar umas coisas com vocês, né? Então, eu vou interromper a gravação.